Oi, gente, meu nome é Verônica. Para quem não me conhece, eu sou do crochê de grife e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse top que eu acredito que muita gente vai sair fazendo muito para usar no carnaval. Vamos para a lista de material. Nós vamos usar hoje um bojo, um furador, agulha de crochê 1,75, as linhas e as miçangas também. Eu já trouxe um bojo pronto. Nós vamos utilizar a linha branca, a rosa e a laranja nessa ordem. Então, vamos começar o trabalho. Eu começo com o anel mágico e dentro desse anel a gente já puxa o fio para fazer a primeira correntinha. Eu subo 3 correntinhas e faço o primeiro ponto alto. Segundo ponto alto, uma correntinha de separação e assim eu vou fazendo 6 bloquinhos de 2 com uma correntinha de separação. Faço uma correntinha, um ponto alto, mais um ponto alto, uma correntinha de separação, mais um ponto alto, outro ponto alto e uma correntinha de separação. Vou fazer 6 bloquinhos de 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Fiz aqui mais uma correntinha e vou prender na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Agora eu vou caminhando até chegar na correntinha de separação, subo 3 correntinhas. Eu tô na segunda volta já, tô na primeira carreira, agora eu vou pra segunda carreira, segunda volta. Subo 3 correntinhas, faço 3 pontos altos no mesmo lugar, contando com as 3 correntinhas que eu já fiz. Faço uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Agora eu vou fazer uma correntinha de separação e vou no próximo espacinho. Faço 3 pontos altos no mesmo lugar, uma correntinha de separação. No próximo espacinho, mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha de separação e no próximo faremos o leque. Então, 3 pontos altos. 3, uma corrente de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Agora, a gente vai fazer uma correntinha de separação e 3 pontos altos no próximo espaço. Mais uma correntinha de separação e no próximo, mais 3 pontos altos. Assim, nessa volta, a gente finaliza com um ponto de separação, uma correntinha, e prende com um ponto baixíssimo na terceira correntinha de cima e finaliza essa carreira. A gente vai seguindo, caminhando, fazendo ponto baixíssimo até chegar dentro do leque. Dentro desse leque, eu vou finalizar com essa cor. Eu poderia fazer um bojo desse todo branco, mas a gente vai fazer colorido, né? Então, eu vou cortar o fio, vou fazer logo o acabamento dele por trás, coloco esse fio para trás do bojo e já vou escondendo esse fio. Eu pego esse fio, passo para trás, dou um nozinho com a própria agulha e puxo. E aí eu já corto e pego o outro fio, que no caso agora vai ser o rosa,
eu pego o fio e dou uma laçada por dentro do ponto de base e vou passando a agulha por dentro e por fora do próprio fio rosa. Aí eu faço as 3 correntinhas de início intercalando. Faço um ponto alto e ponho aquele fio que a gente começou por dentro do segundo ponto que a gente faz. Agora eu vou fazer isso no outro ponto também. Faço uma correntinha por dentro dessa outra linha, desse fio que tá sobrando, e vou fazer de novo 3 pontos altos no mesmo lugar, mas sempre intercalando esse fio para a gente poder esconder o início do trabalho. E aí eu vou fechar com mais um ponto alto no mesmo lugar. Fiz uma correntinha. Vou cortar o excesso que ficou do fio do início. E aí agora eu vou passar para o próximo ponto, que é fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. E fazer uma correntinha de separação para ir para o próximo. Faço 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente, mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Terceiro, uma corrente, e agora eu vou fazer o leque sobre leque. 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente, 3 pontos altos no mesmo lugar. Agora uma corrente e 3 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3, uma corrente e fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós fizemos para subir. Vou fazendo ponto baixíssimo até chegar no meio do leque e assim subir mais 3 correntinhas para ser o nosso primeiro ponto alto e fazer leque sobre leque. 2, 3, uma correntinha e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Essa volta vai ter uma mudança. Nesse próximo ponto, a gente vai fazer uma correntinha, no próximo ponto a gente vai fazer mais um leque. Então, 2, 3, uma correntinha de separação e no mesmo lugar, leque. 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente de separação e aí a gente vai fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente de separação, mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente de separação e agora nós faremos um leque antes do leque que vem na parte de baixo, né? Para ficar igual ao início. Então, 3 pontos altos, uma corrente de separação, leque sobre leque. Uma corrente de separação, mais 3 pontos altos. E agora, a gente vai iniciar igual o início, né? Fazer igual o início.
uma corrente de separação, mais um leque. Dois pontos altos, 3 pontos altos, uma corrente de separação, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, uma corrente de separação, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, uma corrente de separação, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, uma corrente de separação e leque. 2, 3 pontos altos, uma corrente de separação, 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente de separação. Fecha o trabalho, vou fazendo ponto baixíssimo até chegar dentro do leque. Vou cortar o fio e mudar a cor. Eu já escondi aqui o início, que é do anel mágico, e cortar esse fio. Agora eu vou esconder o fio rosa, passando ele para trás, fazendo aquele mesmo procedimento que nós fizemos com a linha branca. Então, eu vou passar ele para trás, dando um nó no ponto e esconder ele entre os fios de trás do trabalho. E aí eu já posso cortar e iniciar com a cor laranja. A gente vai fazer o mesmo esquema que fizemos com a linha branca e com a rosa. A gente vai pegar o fio por dentro do leque e ir escondendo por dentro, por um lado e pelo outro do fio laranja. Então, eu pego por um lado e depois pego por outro. E assim eu vou escondendo esse fio até completar 3 correntinhas, para servir de ponto alto. Agora, a gente vai fazer o próximo ponto alto, já escondendo esse fio também. Mais um ponto alto. Uma corrente. E mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Vou esconder ele mais uma vez nesse ponto e no próximo eu já posso cortar. Faço uma corrente de separação e vou para o próximo espaço fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. Agora a gente vai fazer uma corrente de separação, um ponto alto, outro ponto alto e mais um ponto alto. A gente vai dar a volta inteira, não esquecendo dos leques nas laterais. Cheguei aqui no terceiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Vamos fazer ponto baixíssimo até chegar na abertura do leque. 3 correntinhas para subir, 2 pontos altos no mesmo lugar, uma correntinha e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Essa volta também não vai ter aumento. A gente vai seguir fazendo 3 pontos altos e uma corrente de separação até chegar no próximo leque. Então, o que a gente vai fazer é 3 pontos altos até chegar nesse leque e mais 3 pontos altos e corrente de separação até chegar para finalizar, ok? Finalizado aqui, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo, né? Uma correntinha de separação e um ponto baixíssimo. Vamos caminhar fazendo ponto baixíssimo até chegar dentro do leque.
corto a linha e vamos fazer a mudança de cor. Mas antes é fazer aquele acabamento, passando o fio para trás, dando um nozinho. A gente entra em um ponto, faz um nozinho com a própria agulha e linha e corta o fio. A gente vai cortar o que tá de baixo, que também estava aparecendo, e esse. E aí agora a gente vai passar para o fio branco. A gente vai começar do mesmo jeito, tá? Pegando um fio, passando por dentro da linha, por fora e por um lado e pelo outro. Então, a gente vai começar com 3 pontos altos no mesmo lugar, uma correntinha de separação para formar o leque. Eu vou fazer, mas não vou fazer com vocês, eu vou explicar. Gente, nas laterais o leque e em volta 3 pontos altos e uma corrente de separação. Chegamos aqui no final, uma correntinha de separação e fechamos com ponto baixíssimo. Vamos seguir fazendo ponto baixíssimo até chegar dentro do leque e dentro dele nós vamos subir 3 correntinhas. Mais um ponto alto, outro ponto alto, uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Essa volta também não terá aumento, a gente vai seguir fazendo 3 pontos altos no mesmo lugar, uma corrente de separação e leque sobre leque onde estiver. Então, a gente vai seguir fazendo ponto alto até chegar nesse leque, mais ponto alto, 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Uma corrente de separação e vamos fechar novamente. Vamos seguir fazendo ponto baixíssimo até chegar dentro do leque e a gente fazer aquele acabamento lá atrás. Vamos cortar e esconder o fio lá para trás. Passo o fio para trás, escondo ele entre os outros fios e dou um nozinho. Com a própria agulha eu consigo fazer isso. Você também vai conseguir. E a gente pode cortar o fio. E essa base já tá pronta. O que a gente precisa fazer é colocar já no bojo, mas antes disso a gente vai fazer o acabamento do bojo. Então, a gente pega o fio, eu sempre começo desse jeito, gente, e vou escondendo esse fio do início entre os pontos que a gente vai fazer. Então, dentro de cada buraquinho desse, eu coloco 3 pontos baixos. Então, vou colocar 3 pontos baixos em cada buraquinho desse. E eu não faço com a parte da frente do bojo, gente. Eu faço com a parte de trás, tá? Com o bojo virado pra mim. Com a parte de trás virada pra mim. Então, vou seguir fazendo 3 pontos baixos dentro de cada buraquinho desse. Cheguei no final e já fiz algumas correntinhas para amarração da frente do bojo, onde eu vou amarrar um no outro. Então, eu fiz ali o mesmo tamanho. E aí, no finalzinho, eu sempre ponho uma pérola dessa para fazer um acabamento bonitinho, dar um charminho na peça. E aí, eu já faço um ponto baixo
E essa volta toda que eu vou fazer, no caso eu tô voltando, né? Eu fiz correntinhas, aí a correntinha vai do tamanho que você quiser. Aí eu vou voltar fazendo ponto baixo em cada correntinha até chegar lá no leque, onde a gente terminou o leque. Eu vou fazer meus pontos baixos até chegar lá. Quando eu chegar, eu venho aqui de novo. Cheguei aqui no final e aí eu consigo colocar o bojo junto com a parte que eu fiz de crochê juntas. Então, eu vou pegar o ponto do bojo e o ponto do crochê juntos. Aí, agora, a gente vai fazer meio ponto pegando dos 3 pontos altos que tem na parte do bojo. A gente vai fazer ponto alto sobre meio ponto alto sobre ponto alto. E no intervalo de cada 3 pontos altos juntos, a gente vai fazer dois meio ponto alto. Então, em cima dos 3 pontos altos, a gente vai fazer um meio ponto alto em cada um deles. E no intervalo, a gente vai fazer 2. E pegando lá atrás. Cheguei aqui no leque, aí eu vou fazer a quantidade de correntinhas que eu preciso para amarrar nas costas, porque aquela correntinha que a gente fez no início é para amarrar na frente. Então, eu vou fazer agora a quantidade para amarrar nas costas. Vou fazer o mesmo tamanho do outro. Eu costumo fazer assim de olhômetro mesmo, não conto quantas correntinhas tem e nem meço com metro. E aí eu pego uma pérola, coloco no finalzinho, puxo por dentro dela e faço um ponto baixo. E aí eu vou voltar fazendo nessas correntinhas ponto baixo, como eu já tinha explicado da primeira vez. Aí eu vou explicar mais uma vez, que é só fazer ponto baixo em cada correntinha de base, tá bom? Eu vou fazer as minhas e quando eu terminar eu volto. Terminei meus pontos baixos e agora eu vou finalizar essa parte desta alça, fechando com um ponto baixo e logo em seguida a gente vai começar a fazer o meio ponto alto, pegando um ponto alto e o ponto de trás do bojo. Então, a gente pega tudo junto. E no intervalo, eu faço 2 meio pontos altos. E vou assim até chegar no topo da alça de cima. Vou fazer mais um aqui com vocês, que é em cima do ponto alto. E no buraquinho do bojo, eu sempre coloco 3 pontos baixos. Então, é nesses pontos que eu vou unir o bojo de crochê com o bojo de espuma. Então, eu vou fazer o meu aqui até chegar lá no topo e aí volto com vocês. Cheguei aqui no topo do bojo para fazer a alça de amarrar no pescoço. Vou fazer no mesmo tamanho do outro bojo. Bom, cheguei aqui no final do tamanho que eu quero. Pego a miçanga, né, essa pérola, na verdade é uma pérola, e passo por dentro dela o fio e faço ponto baixo. E vou seguindo até chegar lá no início do topo, fazendo ponto baixo. Fechei com ponto baixo e agora eu vou fazer meio ponto alto em cada ponto alto de base.
e no intervalo eu faço 2 pontos, meio ponto alto. Cheguei aqui no final do outro lado e eu vou fazer um meio ponto alto, finalizando assim o nosso top. Corto o fio e vou fazer o fechamento passando esse fio para trás do trabalho, para o avesso do trabalho e finalizando todo ele, passando por dentro de alguns fios. Eu vou cortar esse fio, eu vou montar aqui para vocês verem como que ele fica. Vou cortar esse fio e agora eu vou unir um bojo com o outro. Vamos dar um laço aqui no meio. E eu vou pegar um manequim para mostrar para vocês como fica no manequim. Enquanto eu mostro aqui para vocês, vou pedir para que vocês, quem não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha, compartilhe com a amiga, para quem é aquelas que querem usar alguma coisa diferente no carnaval, esse top é muito fácil de fazer. E aí, vou mostrar aqui para vocês também uma outra cor, uma outra opção, que é com as cores do reggae. Eu espero que vocês tenham gostado.